Ô cidadão, menino velho, estamos aqui no IPC, no Instituto Professor Cavanha, para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre a cor de um corpo. Tá? Para isso, a gente vai entender um pouquinho aqui da composição da luz branca. Essa luz branca que nós a denominamos assim, é a luz que vem do Sol. E o Sol é meio amarelado, mas a gente chama essa luz branca. As luzes das lâmpadas também, né? Vamos começar aqui pelo nosso Sol. Tá? Por que eu vou falar do Sol? Porque a gente evoluiu como espécie na Terra na presença da luz do Sol. Tá? E o Sol é uma estrela, um astro que vive realizando fusão nuclear. Tá? E aqui essa fusão chega até na Terra em forma de energia e chega luz e calor. Tanto a luz como o calor é onda eletromagnética. Tá? Então, aqui no Sol, nós temos lá hidrogênio que faz fusão, produz hélio. Nós temos hélio que faz fusão, produz carbono. E a estrela vive, com o passar do tempo, fazendo isso, emitindo luz e calor para a Terra. E nós evoluímos na presença dessa luz. Essa luz é uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética tem uma parte que é campo elétrico, tem uma parte que é campo magnético, chama onda eletromagnética, viaja nesse espaço a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, tá? E essa luz é chamada policromática, poli de várias cores, tá? Policromática seria todas as cores ou várias cores. Bem, dentro dessa luz que viaja do Sol até a Terra, nós temos um espectro eletromagnético. Espectro significa registro da onda eletromagnética. É um registro que o homem fez para registrar, para marcar a presença dessa luz, dessa onda eletromagnética. Vai desde baixa frequência, por exemplo, aqui, ondas de rádio, tem várias frequências das ondas de rádio, dá de 10 a 1, 10 a terceira Hz, tem uma faixa de frequência. As ondas de rádio é uma luz, e esse rádio é o que nós usamos na TV, no celular da Wi-Fi, são luz que o nosso olho não enxerga, chamado luz invisível aos nossos olhos. Tá? Mas é uma luz. Dentro desse espectro, dessa luz da onda eletromagnética de micro-ondas, do próprio forno micro-ondas, é uma luz micro-onda que tem uma frequência, uma faixa ali de 10 a nona, 10 a nona, 10 a 10, tá certo? Nós temos aqui o infravermelho. Esse infravermelho é a onda de calor, é o calor que chega na Terra. Esse calor, então, é uma onda eletromagnética, é uma luz que viaja a 300 mil quilômetros por segundo no espaço até chegar na Terra. Isso aqui foi produzido pelas fusões nucleares lá no Sol. Tá? O infravermelho, o nosso olho não enxerga. Uma frequência numa faixa aí mais ou menos de 10 a 12, 10 a 13 Hz, as ondas de calor. Inclusive existe o óculos de visão noturna, que é para enxergar no infravermelho. Nosso olho não consegue perceber. Existe muito raramente, né? Alguns animais que conseguem enxergar o infravermelho. Alguns olhos de animais, alguma percepção sensorial de animais que enxerga nessa frequência, essa luz infravermelho, como a cobra, tem que enxerga a presença do calor. Tá? E agora chega na luz visível. Então existe luz invisível? Existe. Infravermelho é luz invisível, micro-ondas é luz invisível, ondas de rádio é luz invisível aos nossos olhos. Luz visível aos nossos olhos, tá? Ela é uma pequena faixa de frequência que está aproximadamente aqui no 10 a 14,
A menor frequência que nós enxergamos é o vermelho, a maior frequência que nós enxergamos é o violeta. Tá? Então, essa faixa da onda eletromagnética que nós chamamos de luz visível aos nossos olhos. Essas cores todas, o vermelho, que é a menor frequência, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, que é a maior frequência, nós conseguimos enxergar. Todas as cores juntas vai formar, então, a luz branca. Se chegar aqui no nosso olho a luz do sol, todas essas cores, a sensação visual é a sensação do branco. Tá? Porque lá no nosso olho, ao chegar aqui todas as cores, lá na retina nós temos os cones. Cones são células nervosas sensíveis a essa faixa de frequência. Não é a essa e nem ultravioleta, raio-x, raios gama, que são outras luzes invisíveis, tá? Então lá no nosso olho, nós temos cone vermelho. Então tem células aqui, ó, cones vermelhos aqui, ó, sensíveis à frequência do vermelho. Nós temos cone verde, que é o green, ó. Então tem células aqui verde, sensíveis ao verde. Nós temos células azul, do blue, ó, aqui, ó, na retina, tá? O blue. Então, a frequência é azul. Nós temos 3 tipos de células sensíveis na retina para captar essa luz visível. Esses cones é RGB, vermelho red, green verde e blue com azul, tá? Se sensibilizar os 3 ao mesmo tempo, a gente vai enxergar a luz branca. Luz branca é policromática nessa frequência, todas as cores, tá? Olha, abaixo do violeta nós temos o ultravioleta. Aqueles raios ultravioletas que nós passamos o protetor solar. Aqui está numa frequência ali de 10 a 16, 10 a 17, 10 a 15, tá? Mais abaixo ainda, um pouquinho maior a frequência, raio-x. Aquela chapa de raio-x que a gente tira, né? Ó, 10 a 17, 10 a 18, 10 a 19. É uma faixa de frequência, né? São esses tipos de luzes ou de ondas eletromagnéticas, são ondas ionizantes, provocam mal à saúde, pode causar câncer, por exemplo. Raio gama, que é a radiação nuclear lá do incrível Hulk, ó, frequência de 10 a 19, 10 a 20, 10 a 21, tá? Esse espectro eletromagnético, tudo é luz. Eu tenho uma faixa de luz invisível, que os nossos olhos não conseguem captar, e eu tenho aqui a luz visível. Essa luz visível é uma pequena faixa do espectro que meu olho é sensível devido à presença desses cones vermelho, verde e azul. Se entrar os 3, sensibilizar os 3 ao mesmo tempo, eu vou enxergar a luz branca. Então, o que nós chamamos de luz branca é uma luz policromática que sensibiliza os nossos olhos, os 3 tipos de cones que nós temos. Ok? Isso é a luz branca. Também temos os bastonetes, que tem a ver com claro ou escuro, a intensidade luminosa, que é outras células nervosas aqui na retina. Tá? Bem, sabendo o que é a luz branca e essa composição, nós vamos identificar, então, a cor de um corpo. Vamos lá, então? Então, pessoal, a cor de um corpo vai depender da reflexão da luz no objeto. Tá? Vamos ver aqui, de início, como é que funciona, né? Olha, eu tenho aqui um objeto, tá? De cor vermelha quando ele está na luz branca. Tá? Então, o que seria aquela luz branca? Nós já definimos, né? A luz branca, ela tem todas as cores, policromática. Então, aqui na luz branca, tem luz vermelha? Tem. Na luz branca tem uma luz vermelha, ó. Tá? Na luz branca tem luz alaranjada, amarela? Tem.
Dentro da luz branca, ó, tem luz amarela, alaranjada, né? Tem, ó. Tem luz verde? Tem. Na luz branca tem luz verde, ó. Ó. Dentro da luz branca tem todas as cores, né? Tem luz azul? Tem. Luz azul, anil, violeta, né? Todas as cores aqui, ó, tá? Aí chegou todas as cores aqui, inclusive a luz violeta. Aí chegou a luz aqui branca, policromática. Então essa luz branca, né? Ela é policromática. A gente já viu, né? Policromática. O que é isso? Várias cores, né? Já viu a composição dela? Ao chegar aqui neste objeto de cor vermelha na luz branca, reflete somente o vermelho. Então, dentro da luz branca tem o vermelho, vai refletir o vermelho, ó. Então, aqui aconteceu, ó, bem nesse ponto aqui, aconteceu a reflexão, tá? Da luz vermelha. E essa luz vermelha aqui, ó, luz vermelha, ela foi refletida porque o objeto é vermelho, esse objeto é vermelho. Então, a cor de um corpo vai refletir a luz que ele, da mesma cor dele. Se ele é vermelho, ele reflete a luz vermelha. Se ele fosse amarelo, reflete a luz amarela. Se ele fosse verde, reflete a luz verde. Então, a cor de um corpo, em frente a uma luz branca, vai refletir a cor que ele é. Chegando no olho, vai sensibilizar. Então, aqui no olho vai entrar aqui, ó, na pupila a luz vermelha e vai lá na retina. Então, esse pedaço aqui, ó, é a retina, né? Esse pedaço é a retina, aonde tem os cones. Aqui eu tenho cone vermelho, aqui eu tenho cone verde, cone azul, né? E o que acontece? A luz vermelha chegou lá, vai sensibilizar o vermelho. Sensibilizando o vermelho, a cor vai estar no cérebro. Aqui ele vai enxergar, então, aqui, ó, a cor vermelha. Então, aqui ele está enxergando cor vermelha. Então, a cor está no cérebro. Então, é esse processo, ó. Na luz branca policromática, bate no objeto de cor vermelha, o vermelho reflete, sensibiliza o olho, lá na retina o cone vermelho, essa informação vai lá para o cérebro, nessa região aqui, ó, essa região do cérebro, né? Essa região aqui do cérebro, tá? Que é o lobo occipital, e aqui vai registrar a cor vermelha. Fora do olho são só frequências. A cor está lá dentro do olho, lá dentro do cérebro, aliás. O olho capta a frequência que vem de fora e registra a cor dentro do cérebro. Ok? Então, é assim que está fazendo a cor de um corpo. Olha, o que aconteceu com as outras cores? O que aconteceu com o alaranjado, verde, azul, violeta? O que aconteceu? As outras cores foram absolvidas. Então, as outras cores são absolvidas, tá? Nós já estudamos, né, que nós temos 3 fenômenos ópticos: reflexão, refração e absorção. Então, aqui refletiu o vermelho e as outras foram absorvidas, tá? E essa absorção transforma em calor no objeto. Olha, poderia também ter uma fonte de luz vermelha. A luz vermelha incide no objeto que é vermelho. Aí o que acontece? Vai refletir o vermelho, porque essa luz vermelha ela é monocromática. Essa luz aqui é monocromática. O que é monocromática? Uma cor só. E aqui vai refletir o vermelho, ó, vai refletir o vermelho. Então, reflete luz vermelha. Então, incidiu luz vermelha monocromática, refletiu luz vermelha. Então, aqui aconteceu, né? Reflexão. Reflexão. Luz vermelha refletiu vermelho. Entrou no olho, tá? Sensibiliza lá na retina. Tá? Aqui na retina tem cone vermelho, tem cone verde,
tem cone azul, tá? E vai sensibilizar o qual? O cone vermelho. E aí ele vai enxergar aqui, ó, né, a cor vermelha. Essa região aqui é o lobo occipital. Fora do olho, só tem frequência dentro do olho que vai formar a cor. Tá? Para isso, o olho tem que captar, tem que sensibilizar a retina, o cone vermelho, ou o cone verde, ou o cone azul. Ok? Bem, e se eu tiver aqui uma luz verde monocromática? Então, essa luz verde, ela é monocromática. O que é monocromática? É uma luz de uma cor só, tá? Então aqui, a única frequência aqui é o verde. E vai bater no objeto vermelho. Aqui não reflete. Aqui não reflete. Não reflete. Ela é absolvida. Vira calor na placa, tá certo? Não reflete. Então, não entra nada no olho. Não sensibiliza. Então, aqui o olho não é sensibilizado. Não entra nenhuma luz para sensibilizar. Não entra luz. Se não entra luz, como que ele vai enxergar aqui? Aqui não vai registrar nenhuma cor, vai registrar ausência de cor. Ele vai enxergar aqui a ausência de cor, que é preto, que significa ausência de luz, de sensibilidade, tá? Que nós vamos denominar preto. Então, o preto, nós estamos denominando, né, que não foi sensibilizado o olho, não acionou nenhum cone verde foi acionado, nenhum cone vermelho foi acionado, nenhum cone azul foi acionado. E não sensibilizou, não formou cor, nós vamos chamar de preto, tá? Então, o preto é a ausência de luz, foi a ausência de sensibilidade dos cones, tá? É o que nós chamamos de preto. Então, como é que essa pessoa vai enxergar essa placa? Preto, escuro, porque não foi sensibilizado o olho, não chegou a sensibilizar os cones, ok? Ora, vamos ver agora se eu tiver um filtro. E também como é que funciona a cor amarelo em cone diferente, né? Não tem cone amarelo, como é que funciona? Vamos ver? Então, pessoal, dando continuidade, vamos ver agora quando eu tenho agora um fenômeno da refração. A gente viu a cor de um corpo, né, quando acontece a reflexão e a absorção. Vamos ver como acontece a refração, que é os três fenômenos ópticos. Então, a cor de corpo, aqui eu vou ter a luz branca, policromática. Lembra, dentro dessa luz branca tem luz vermelha, tá? Dentro da luz branca. Da luz branca, pessoal, tem luz amarelo, alaranjado, certo? Dentro da luz branca tem luz verde, tá? Dentro da luz branca tem luz azul, tá? Então é policromática, ó. Tem anil, tá certo? E tem a violeta. Essa é a luz branca. Tem todas as cores, certo? Então, eu tenho aqui uma fonte de luz branca policromática, e aqui eu tenho um óculos com uma película vermelha, um filtro vermelho. Então, um óculos, por exemplo, com uma película, né, vermelha. Tá? Então, quando essa luz branca chegar aqui, vai atravessar somente luz vermelha, somente luz vermelha. As outras cores são absorvidas, só passa a luz do filtro. Acontece a refração, tá? Lá no olho, então aqui, ó, lá no olho, né? Que eu tenho aqui a pupila, vai entrar somente a luz vermelha. Só vai entrar a luz vermelha. Então, as outras cores são absolvidas aqui, são filtradas aqui, refrata. Então, aqui aconteceu a refração desse filtro, refratou, tá? A cor vermelha. Então, a luz branca refratou o vermelho, tá?
semelhante à da reflexão. Se aqui fosse luz vermelha, refratava o vermelho, tá certo? Aí atravessou o olho, foi lá na retina. Na retina tem cone vermelho, tá? Tem cone verde, tem cone azul, tá? Ó. Mas o que, que vai sensibilizar? Vai sensibilizar o cone vermelho e ele vai enxergar aqui, então, a cor vermelha. Então, aqui ele vai enxergar o vermelho. Tá? Esse vermelho, então, que ele enxergou aqui, ó, foi filtrado, selecionado essas cores apenas no vermelho. Presta atenção, se aqui fosse uma luz monocromática vermelho, atravessa o vermelho, sensibiliza o vermelho. Mas se aqui for uma luz verde e o filtro for vermelho, não atravessa nada. Não sensibiliza nenhum cone. Não registra nada no cérebro, nós vamos chamar de preto. Ausência de sensibilidade no olho. Ok? Então, a cor de um objeto vai depender da cor que ele tem perante a luz branca. Tá? É isso que faz, né, a seleção das cores. Isso obedece, pessoal, ao sistema RGB, chamado sistema aditivo de cores, tá? Que analisa pelas frequências. Tá? As cores primárias nesse sistema é justamente o R, que é o vermelho, red, o green, que é o verde, e o blue, que é o azul. Essas são as cores primárias no sistema aditivo, que depende dos nossos cones. Tá? Aí as cores secundárias, o vermelho com o verde dá uma cor secundária amarela, o cor vermelho e azul dá o magenta, tá? O verde e o azul ciano, tá? Aquele verde ar. Tá? E todas as cores aqui, ó, todas as cores aqui no meio, ó, é o branco, que é a luz policromática de todas as cores, cor branca, tá certo? Esse sistema aqui é o RGB, então, que vai ser definido pela cor de um corpo. Bem, existe um outro sistema chamado sistema subtrativo, que é usado por pigmento pelos artistas, pela educação artística de pintura, né? É o sistema subtrativo CMYK. Tá? A gente usa nas impressoras, né? Que a gente usa o RGB, que é para dentro do computador, e o CMYK para impressão de tinta, né? Olha, esse CMYK usa as primárias diferentes dessa. No CMYK, as primárias são as secundárias. O ciano é uma cor primária nesse sistema. O magenta é um primário nesse sistema. O yellow, o amarelo, é um primário nesse sistema. E o carente black, em vez de ser branco, vai ser preto, black. Tá? Esse aqui é o sistema subtrativo, que a luz bate e subtrai. Ao subtrair, por exemplo, fica o vermelho secundário, fica o verde secundário, fica o azul secundário. Isso aqui é a cor do pigmento, aqui é a cor luz. A cor luz é importante nas televisões, monitor de celular, tudo que tem luz colorida em imagem de TV, celular ou computador, é esse sistema RGB. Tá? E impresso em tinta é esse sistema subtrativo, o CMYK. Ok? Isso aqui a gente produz todas as cores. Tá? Bem, pessoal, eu quero discutir com vocês aqui o seguinte: se eu tiver aqui uma luz branca e um objeto de cor amarela, olha que legal, como é que bacana isso aqui. Vamos tentar entender um pouquinho isso aqui. Luz branca policromática, lembra? Luz branca tem vermelho, né? Luz branca tem azul, tá? Luz branca tem amarelo, ó. Tem amarelo, luz branca tem amarelo. A luz branca dentro dela tem que o violeta, por exemplo, tá? Tem o violeta, ó, tá? Luz dentro dela tem o violeta. Vai bater numa superfície amarelo. Então aqui vai refletir o amarelo, ó, reflete luz amarelo. Monocromática, luz branca, o amarelo bateu aqui, refletiu. Então aqui, ó, acontece a reflexão.
Tá? Aí acontece a reflexão. Nesse ponto aqui, acontece a reflexão. Lembra? Refletiu o amarelo, porque o objeto é amarelo, dentro da luz branca tem o amarelo, refletiu. Vai lá no olho. Aí vai sensibilizar o olho. Olha lá, nós temos aqui no olho, eu tenho aqui o nosso cristalino, a pupila, e o amarelo vai entrar aqui. Então, o amarelo entrando aqui, ó, vai sensibilizar o olho, lá na retina. Aí a boa pergunta, tem cone amarelo? Nós temos cone amarelo? Não temos cone amarelo, nós temos cone vermelho, verde e azul. Então aqui eu tenho um cone azul, por exemplo. Tem um cone azul. Eu tenho um cone verde. Eu tenho um cone verde. Tá? Eu tenho também um cone amarelo. Desculpa, vermelho. Um cone vermelho. A luz chegou, luz amarelo. Não tem cone amarelo. Só que esse amarelo vai ser a frequência de sensibilidade de dois cones. Aqui vai sensibilizar o cone vermelho e o cone verde. Então, esse amarelo sensibiliza o vermelho. Esse amarelo sensibiliza o verde. Então, aqui eu vou ter os dois cones sensibilizados. Aí, qual que é a cor que eu vou enxergar aqui? Qual que é a cor que eu vou enxergar? Eu vou enxergar aqui a cor amarelo, ó. Isso aqui, então, é o amarelo. Amarelo, tá? Amarelo. Ó, tá? Porque sensibilizou o cone verde e o vermelho. Cone verde e vermelho, os dois dá amarelo. Ok? Isso no olho normal. Existe uma anomalia, uma doença da visão chamada daltonismo. E esse nome é homenagem ao Dalton, aquele mesmo Dalton da química, lá do ar, tá? Descobriu foi nele. O daltonismo, a pessoa daltônica, ela tem um problema na retina, nesses sensores. Certo? Olha, aqui na retina tem os cones. E o daltônico tem um problema nos cones. Aqui tem um cone vermelho, aqui vai ter um cone verde, aqui vai ter um cone azul, e o daltônico tem um problema nesse cone, tá? Em um deles. Então, como é que o daltônico, por exemplo, vai enxergar um objeto amarelo se ele tem um problema no cone vermelho? Então, vamos supor que esse daltônico, o vermelho dele não funcione. Então, vou até tirar o vermelho aqui, ó, tá? Então, aqui é problema, né? No vermelho. No vermelho. Ele não sensibiliza o vermelho, tá? Então, o que acontece? A luz branca bateu no objeto amarelo, refletiu amarelo, vai entrar aqui, ó, lá na pupila, lembra? Vai entrar na pupila a luz amarela. Vai entrar aqui a luz amarela. Entrou a luz amarela e vai lá, ó. Não tem cone amarelo. Não tem cone amarelo. Agora, o amarelo tem que sensibilizar o vermelho e o verde. Só que agora, não, o vermelho está com problema. Ele tem um problema nesse cone vermelho. Ele não consegue informação desse cone vermelho, sensibilizar ele. Ele só vai sensibilizar o verde. Dentro do amarelo tem o verde. Então, bateu o amarelo aqui, ele sensibiliza apenas o verde. Só o verde. Então, o que ele vai enxergar aqui, então? Esse objeto amarelo para o daltônico vai sensibilizar só o verde. Então, ele vai enxergar aqui verde acinzentado, né? Verde acinzentado, assim, ó. Ele vai enxergar aqui a cor verde. Veja bem, então ele não vai enxergar o amarelo, vai enxergar uma outra cor. Isso é importante saber, porque, veja bem, você está dirigindo. O semáforo, ele tem vermelho, tem verde e amarelo. Se você for daltônico com problema no vermelho, você vai enxergar o amarelo como se fosse verde. E você não vai enxergar o próprio vermelho quando ele estiver vermelho. Aí você vai acabar passando e batendo o carro. Então,
A ciência descobriu isso no próprio Dalton, lá do átomo atômico, né? E percebeu essa anomalia da visão. E tem diversos tipos de daltonismo, tá? Você pode ter problema em outros cones, tá certo? Então, a cor de um objeto, pessoal, resumindo, a gente finalizar a nossa aula, passa para você entender o que é a luz branca, que é luz policromática, que vem do sol ou da lâmpada, todas as cores do espectro eletromagnético. E nós enxergamos a cor que o objeto reflete ou ele refrata, né? Se o objeto é vermelho, ele tem que refletir o vermelho. E tem a luz branca, tem vermelho, a luz vermelha tem vermelho. Se tiver uma outra luz batendo no objeto vermelho, não reflete, não refrata, absorve, certo? Isso vale para refração também. Ok, pessoal? E assim a gente encerra a nossa aula, a cor de um corpo. Gostou? Se inscreve e até mais.